Glória a Deus. Boa noite, meus irmãos. Paz seja convosco, amém? Quantos estão alegres com Deus? Olha que bonito que nós acabamos de receber agora, bem, olha, na live de segunda-feira, o médico dos live para as nações, o médico dos médicos vai operar, acabou de chegar para nós aqui um testemunho. Eu estava com dor de cabeça muito forte, uma dor insuportável, nem remédio estava passando. Eu acordei para ir ao médico, entrei na live, médico dos médicos, li o livro Café com Deus, Pai, a Bíblia e me ajoelhei, orei e pedi para Deus tirar essa dor que estava, porque estava muito forte, não suportando de tanta dor. Não tomei remédio, esperei no Senhor e para a glória de Deus, a dor de cabeça passou e nem precisei ir ao médico mais, no nome de Jesus, amém? O nome da irmã é Maria Cristina Nascimento Trevisoli. Deus abençoe em nome de Jesus, amém, irmãos? Vamos aplaudir ao Senhor, glória a Deus, glória a Deus. A pessoa que sofre de enxaqueca, e ela que tem dores fortes de cabeça, aí vai entrar aquela palavra que só valoriza um banquete quem tem fome. A gente só valoriza a saúde, a ausência da dor, quando a gente sofre de dor. E eu profetizo nessa noite, em nome de Jesus, que nós sejamos sarados e curados em o nome de Jesus. O pastor orou agora pelo Danilo e pela Viviane, eles estão hospitalizados desde ontem, tomando remédios, e eles estão em tratamento, e a igreja crê em milagres. O estado é delicado, mas nós acreditamos que para Deus nada é impossível. Você acredita desse jeito? Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia. No Evangelho de São Marcos, no capítulo 15, Juliana, prazer ter você pessoalmente, no pessoal, né? Pessoalmente aqui, no online eu sei que você está sempre, mas hoje presencial é maravilhoso, viu? Não é pessoalmente, é presencial, né, irmãos? Perdão, presencial, seja bem-vinda, viu? Você e sua casa. Evangelho de Marcos, capítulo 15, verso 15 também, por favor. Glória a Deus. Ou melhor, Marcos 16, 15. 16, um capítulo à frente. A palavra de Deus, ela diz assim para nós, olha. E disse-lhes, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E imporão as mãos sobre os enfermos, olha isso, e os curarão. Ora, o Senhor, depois de ter falado, foi recebido ao céu e assentou-se à direita de Deus Pai. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com sinais que o seguiram. Amém, irmãos? Vamos nesse momento, vamos nos assentar, por gentileza. Você tem aí a sua Bíblia, não sei se você deixa aberto, como faz. Feche seus olhos por um momento e nós vamos orar. Querido Espírito Santo de Deus, nós estamos na Tua presença nesta noite de quarta-feira, noite que nós chamamos a quarta do milagre. E nós falamos, Senhor, direto que milagres não se explicam, se vive. Nós sabemos que o Senhor tem todo o poder nos céus e na terra. Que o Senhor pode fazer, nós sabemos. Se o Senhor vai fazer, nós não sabemos. Mas nós declaramos com a nossa boca e cremos no nosso coração que Tu podes fazer. Então nós oramos humildemente nesta noite pela nossa casa, pela nossa família, pelo nosso povo, que a bondade e a misericórdia nos cerque,
e que os sinais aconteçam, continuem acontecendo no nome de Jesus. Nós te damos graças e pedimos, Senhor, que repreenda, tanto aqui no presencial como no online, repreenda toda a atuação do inimigo, que é roubador da semente, que é a tua palavra, que ele não tenha o poder de pegar, mas que todos nós possamos ouvir a tua voz, e crer e receber de ti aquilo que tens preparado para nós. Nós te louvamos e te damos graças, no nome de Jesus. Amém. E todos que creem, digam amém. Amém. Irmãos, é uma alegria muito grande estarmos juntos nas noites de quarta-feira. Nós, aos domingos, nós temos 3 grandes reuniões, né, que são às 8, às 10h30, às 18h30. Durante a semana nós temos muitas atividades. E às quartas-feiras nós temos 5 lindos cultos. Às 6h30 da manhã, às 9 da manhã, às 15, às 18 horas e às 19h30. E por que isso? Por que tudo isso? Porque o nosso espaço é curto, não cabe todo mundo de uma vez só. E também para todo mundo ter opção de escolha, o que for mais fácil. Quem já sai do trabalho, passa, fica para o culto, e você que conseguiu vir. Mas eu tenho que dizer algo para você, que para mim, na minha lógica, na minha ótica, eu acho você um vencedor. Eu acho você assim, um fenomenal, um fora de série. Porque depois de um dia de trabalho, irmãos, depois de você trabalhar, dar duro, pensar, investir, você ter força para vir para um culto de adoração a Deus, mostra que você não é mais a mesma pessoa de antes. Você está atingindo um outro nível, um nível de adorador. O adorador, ele não mede esforços. O adorador, ele mergulha e ele vai nas águas fundas. E quarta, é a quarta do milagre. Ontem eu estava conversando com uma pastora e eu disse para ela que há muitos anos, lá atrás, eu lembro que o pastor ainda já trabalhava como representante. Ele chegava em casa, ele viajava toda a região, e até ele chegar lá onde nós morávamos, em Peúna, já era tarde. Então às vezes ele chegava já quase em cima do horário, não dava tempo de tomar banho, trocar de roupa para a igreja, não. Então ele lavava os braços, arrumava o cabelo, tomava uma xícara de café e ia para o culto. E quantos cultos eu vi, Serginho? O pastor lá no altar, bem mais jovem, bem mais, né, mais tempo, ele dizia assim: vocês podem me ajudar a pregar? E isso eu aprendi muito. Falei, quantos cultos a gente vem cansado, que se o pregador não for eloquente, não mudar um pouco o tom de voz, a gente dá umas pescadas legal, não dá, irmão? Dá uma viajada, tipo assim, ó, onde estou, para onde vou, mais ou menos isso, não é? Natural. Se você nunca viveu isso, tomara que você nunca viva, porque se é como eu, você vai viver e todo mundo vai ver, você paga o maior mico da sua vida. Você pensa que você está indo, e você está indo mesmo, você está indo assim, ó, de cabeça, assim, ó, é horrível. Eu não desejo isso para ninguém. E quando eu vejo alguém cochilando, não é que eu acho graça, porque não tem graça, mas eu imagino o que a pessoa está sentindo. Eu imagino o que a pessoa vai sentir quando ela acordar, porque a hora que ela volta, ela fala, ai, fiz besteira. Perdão, eu estou falando isso, mas entende o que eu quero dizer? A palavra... A Bíblia diz assim, que a igreja que ri junto, ela cresce. Ria comigo, pelo amor de Deus. Eu imagino, é que eu não posso contar a cena que eu já vi, irmãos, mas é muito fora. Então, eu quero que você ria comigo, porque você fala, nossa, mas eu venho no culto do milagre, eu vou rir da pastora porque alguém dormiu. Tomara que você nunca durma, mas se você dormir, você lembra de mim. Você vai falar, eu sou normal, sou um ser humano aí que eu estou no caminho também. Porque é tão bom, é muito triste quando a gente se põe num nível, num patamar acima do bem e do mal. Isso nunca vai acontecer comigo, isso não existe. Todos nós estamos sujeitos a passar por todo tipo de coisa. E quando passarmos, nós temos que ter bondade e misericórdia. Se a gente quer que alguém tenha da gente, é o que a palavra diz. Com a mesma medida que você mede, você vai ser medido. Olha, como isso é sério, como isso é profundo, né? E hoje é uma noite em que nós falamos de milagres. Teve um ano, irmãos, alguns anos,
eu pensei assim, eu não vou mais dar tanta ênfase a milagres, porque eu precisei de alguns milagres e eles não ocorreram quando eu precisei. Não quer dizer que eles não aconteceram, eles não ocorreram na época que eu esperava e nem da forma. Mas aí você vai caminhando com Deus, e você vai ver que o Senhor, você vai percebendo, você já descobriu isso, que os planos de Deus, eles são maiores que os nossos. Que a gente faz um projeto, a gente escreve um plano, e a gente pensa assim, ó, isso aqui é o que eu quero para a minha vida e vai ser isso. Mas isso é o que a gente quer. E a vontade de Deus, no livro de Hebreus, diz que a vontade de Deus para a nossa vida, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Ou seja, não tenha medo de fazer planos com Deus. Não tenha medo de escrever os seus planos e de colocá-los nas mãos de Deus, achando que o Senhor, Ele vai ser, pela sua bondade, pela justiça, Ele vai ser um Deus tirano, que vai te judiar e não vai dar aquilo que Ele te quer. Não, às vezes o Senhor não dá o que a gente quer, mas quando Ele vem com o suprimento, Ele nos destrói, Ele nos moe. Ele fala assim, o que eu tenho para você é maior do que você pensa ou do que você imagina. Isso está em Efésios 3:20, é isso? Se você puder pôr, Juninho, Efésios 3:20. O que Deus tem para mim e para você é maior do que a gente pensa ou imagina. É isso mesmo que está escrito lá. Olha, diz assim, olha, ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais, abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Então não tenha medo de escrever o seu projeto, não tenha medo de fazer seus planos, estabeleça-os, mas põe nas mãos do Senhor. Em Provérbios, no capítulo 16, verso 3, diz assim, confia ao Senhor as tuas obras, ou seja, confia ao Senhor os seus planos, e Ele estabelecerá os desejos. Olha isso, ó, confia ao Senhor as tuas obras, e os teus pensamentos serão estabelecidos. Então, pastora, mas está difícil. Eu sei que não é fácil. Olhem bem para mim. Eu sei que tem dias que não é fácil. Não é só dias. Existem semanas que não são fáceis. Existem meses. Existem anos. Que você diz assim, Senhor, não esquece de mim. Se você é como eu passo perto dos irmãos que eu sei que oram um pouco, eu digo assim, ore por mim. Não esqueça de mim nas suas orações. Porque eu preciso. Eu reconheço, irmãos, que eu preciso. Por isso eu busco. Porque às vezes, irmãos, a gente busca, e não é nem pela gente, mas é pelos nossos. E quando você se põe numa brecha, quando você se põe numa guerra, você está como um atalaia numa torre de vigia. Você está ali vigiando, para que o inimigo não venha. E se ele vier, é certo que ele vem. É certo que o inimigo vem. A Bíblia diz isso. Que Satanás, ele anda ao derredor do homem, da família, como um leão, bramando a quem ele possa buscar. Ou seja, o que Satanás quer? Aquilo que eu falei esses dias aqui. Ele quer encontrar uma cabeça, para ele pegar e colocar todo o lixo dele, fazer um ninho na nossa cabeça. Ele vai trazendo uma folha hoje, uma folha amanhã, e vai passando os anos, quando vê, naquela cabeça aquela cabeça não está orando, não está jejuando, não está buscando o renovo, não está perdoando, não está se santificando. Eu sou de Deus, mas eu sirvo a Deus meio distante, eu sirvo a Deus como dá. Não, nós vamos vendo que o Senhor, Ele nos quer perto dEle. O Senhor quer nos atrair. Qual é o intuito do Senhor nos atrair? Não é nos fazer de nós, homens e mulheres, mecanicamente engessados. Ou homens e mulheres sem uma atitude, sem vontade própria, não. Quando o Senhor nos chama para perto dEle, Ele quer revelar a nós coisas maiores do que pensamos e imaginamos. O Senhor, Ele quer se revelar. O que é receber de Deus uma revelação? Profeta Jeremias, pastores, Jeremias capítulo 33, verso 3, ele diz, clamem a mim, responder-te-ei,
Anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Coisas grandes e ocultas que tu não sabes. Só que quando a gente não tem o hábito de proximidade, quando a gente não tem o hábito de buscar, a nossa fé, ela é uma fé mediana. É uma fé mais rasa. E o que o Senhor faz com uma fé rasa? Ele age. Mas o Senhor vai convidando a gente no decorrer da nossa vida cristã. Ele vai nos provando. Ele não vai tentando a gente, mas Ele vai nos provando. E a Bíblia diz que quando a gente vai sendo provado, nós vamos adquirindo conhecimento. Nós vamos adquirindo graça. Nós vamos nos fortalecendo. Ou seja, quando você tem uma dor de cabeça, por exemplo, e aquela dor de cabeça te enlouquece, você corre para o médico e ele fala assim, vamos dar uma injeçãozinha tal, ela vai passar. Passam uns meses, aquela injeção vem com aquela dor, ela vem com a mesma força. Você já sabe o nome da injeção que você pode tomar, você já foi ao médico, já tratou, já diagnosticou que não tem nada grave, você pode tratar de uma enxaqueca, de uma intoxicação de fígado, uma coisa do tipo. Você já sabe o medicamento que você pode tomar, e se tratar e não dar correria. Eu me lembro que quando eu li um livro, Rara Estirpe de Fé, pastor Jesse Willie, um pregador, que Deus deu a ele, nem mais e nem menos, do que 16 filhos. Você vê como Deus trabalha com a gente, irmãos. Nós somos homens e mulheres inteligentes. Nós somos pessoas que estamos sendo chamadas e convidadas, estamos sendo atraídos para receber algo do céu na nossa vida. Mas o pastor Toninho é um homem bom, um cara fera, legal. É tudo isso. O pastor Toninho é esse, você é isso, você é bom no que você faz, você estuda, você trabalha, você é esforçado, mas verdadeiramente, bom é Deus. Deus, Ele é bom, e a bondade dEle, a misericórdia dEle, é a causa da gente não ser consumido. E não adianta a gente não querer saber disso, a gente tem que querer saber, porque nós estamos em crescimento. Você vê a nossa geração, a geração está passando e está envelhecendo. E está ficando pessoas idosas. Quem vai cuidar dos idosos? O que nós vamos fazer com os idosos? Então nós temos que trabalhar com a igreja de hoje, para a igreja se preparar para o amanhã. Porque se a gente for embora para a glória, amém. Mas e se a gente não for, como que nós vamos ficar? Hoje eu tive o prazer, irmãos, de vir aqui no culto da tarde da bênção. A Marcela me chamou para trazer uma palavra aqui. E eu atendi uma senhora de 72 anos. Uma senhora esguia, bonita, cheirosa. Eu não aguento, eu pergunto a idade, com muita discrição. Falei, por favor. Não, eu não perguntei. Ela viu que eu fiquei encantada por ela. Fiquei admirada com a postura dela. Uma mulher crente, fiel. Ela olhou para mim e ela disse, eu tenho 72 anos. Falei, é mesmo? Nossa, me dá uma força, dá vontade de ir em casa e falar, vou fazer esteira, vou ficar forte também, vou fazer alguma coisa. Irmãos, mas só ter vontade não muda nada. Só saber não muda, tem que ter atitude. Como disse o pastor Paulo Vieira, fala que tem força quem age, e tem que agir certo. Só saber que fazer uma esteirinha, fazer uma musculação, eu vou ganhar músculo, eu vou amadurecer com mais força. Ela olhou, ela falou assim, eu treino, porque eu preciso ser dona da minha vida, eu preciso ter força de ir e vir. Olha, deu aula de graça para mim ali, pau. E às vezes, irmãos, a gente toma uns tapinhas assim, meio de luva de pelica, e outros, uns box bem dado mesmo. A gente fala assim, que inimigo maldito falando comigo. Não é o inimigo não, irmãos, é Deus falando com a gente. É Deus falando assim, o que você vai fazer? O que você vai fazer com aquilo que eu estou te dando? Eu estou no culto do milagre, a pastora leu sobre sinais, e o que ela está falando? E o pastor Jesse Willie, Deus deu a ele 16 filhos, como eu estava te dizendo. Deus deu para ele, então, com 2 crianças dá um corre, você imagina com 16. E o menininho dele teve um probleminha de convulsão. Mas era algo que começou a dar, e ele pegou o menininho e correu para o hospital. E aí Satanás viu que ele se desesperou. O príncipe desse mundo, ele vê
a nossa atitude, o nosso comportamento diante da nossa prova. O que nós fazemos diante da nossa prova? Nós murmuramos, nós praguejamos, nós reclamamos, nós amaldiçoamos, ou nós paramos e oramos? Senhor, me ajuda a entender isso aqui, a discernir isso. Você já deve ter ouvido dizer que a pressa, ela é a inimiga da perfeição. Não adianta ter pressa, mas existem situações que exigem da gente rapidez. E teve uma época que o menininho começou a ficar muito doente. Então ele estava trabalhando, vinha notícia: venha, que o menino está ruim. E ele pegava aquele menino. Quando ele chegou no hospital um dia, depois de muito tempo, ele entendeu. Ele percebeu que no mundo espiritual alguém olhou para ele e disse assim: é isso que te paralisa, Jesse? Ou seja, eu faço o seu menino ficar ruim, ou uma situação do seu filho, eu deixo você desestabilizado. O que é, irmãos, de verdade, que tem nos desestabilizado? O que é que tem nos feito correr apressadamente? O que é que tem roubado a nossa alegria? Quanto tempo faz que você não ri? Irmãos, e às vezes a gente ri com os de fora, às vezes a gente ri com os da rua, do trabalho, da escola, na vizinhança, e dentro de casa, sisudo ou sisuda, praguejando, nada está bom. Esses dias eu tive um momento com o pastor no sábado, um momento de a gente sentar junto, de chorar, de pôr pasta sobre a ferida. Porque os meus cunhados, meu cunhado e minha irmã, ela deve estar no online. Está fazendo agora um mês, dia 27, que nós perdemos o nosso sobrinho, meu sobrinho muito querido. Pastora, a senhora nem falou mais nada, eu vou falar um negócio para você. Fiquei tão triste, irmãos. Não triste assim, minha alma ficou muito abatida. Porque desde quando eu me conheço por gente, eu oro por ele. Eu cubro ele de oração. E do dia 27 para o dia 28, eu não pude mais orar. Não tinha nada mais que eu pudesse fazer por ele. Fiquei mal. E não quero deixar as meninas tristes, porque a Marcela também ficou muito batida. Bruna não consegue nem falar no assunto. Ficamos abatidos. E o pastor na correria, o pastor: vamos, Lourdes, reaja, Lourdes. Eu quero dizer isso para você: reage, irmãos. Eu quero dizer aos meus cunhados, que o Espírito, meu cunhado e a minha irmã e toda a sua casa, se vocês estiverem no online, que o Espírito Santo de Deus cuide de vocês, consolando o coração de vocês, dando todo o suporte necessário para vocês. E se alguém aqui no nosso meio, ou alguém no online, perdeu alguém querido, e que você fala: eu não me conformo, pastor, eu não acredito. Não é que a gente não se conforma com reclamação, com lamento. É que a lei da natureza não é que os meninos novos vão primeiro que a gente. Mas olhe para mim, o amanhã da gente não pertence para a gente. E a gente nunca vai estar pronto, irmãos, para entregar um dos nossos. Nunca vamos estar prontos. O fato de não estar prontos não quer dizer que os nossos não vão também, e que nós não vamos. Mas quando nós formos, ou quando alguém nosso for, nós temos que ter estrutura. Nós temos que estar embasado na palavra. O que a palavra diz? Que a morte não é o fim, a morte só é o começo. Jesus disse: aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Olha que promessa. E no sábado o pastor falando comigo, eu pude chorar um pouco. As minhas lágrimas estavam entupidas. E eu comecei a chorar, almoçando mesmo, chorando. E o pastor olhou e disse: vai passar. Só que para passar, você tem que querer passar. E eu quero te encorajar a passar. Nós oramos pela esposa, pelos filhos, oramos pela família. E eu oro por você. E nesta noite, quando o pastor Jesse estava lá no hospital, num confronto, o menino convulsionando no braço, e Satanás acusando a mente dele: eu desestabilizo você, você é pregador, você crê na palavra, mas eu desestabilizo você a hora que eu quero. O menino passa mal, você corre, Jesse. Não é essa atitude que você teria que ter. Começou a acusar. Satanás, ele é acusador. Satanás, ele é mentiroso. Ele é o pai da mentira. E eu quero nesta noite encorajar você, não deixar que ninguém fale no seu ouvido aquilo que não é verdade.
Não quero que você tenha sobre a sua cabeça nenhum tipo de ninho, para que ele venha botar os ovos dele e adoecer você com qualquer tipo de larva. Nós estamos no culto do milagre, e o culto do milagre, aquilo que eu não puder fazer, o Senhor fará por mim, em nome de Jesus. Glorambassa, glorambassa. Glória a Deus. Quem pode dar glória, dá glória. Diga: está doendo, mas eu dou glória. Está doendo, mas eu dou glória. Eu estou chorando, mas eu dou glória. Porque às vezes, irmãos, a gente quer se fazer forte, e você não precisa se fazer forte. Você tem que ser forte no seu limite. Você só não pode mostrar frouxo ou fraco no dia da tua adversidade. No dia da tua adversidade, não fique prostrado. No dia da tua adversidade, você se levanta, você toma banho, você troca de roupa, você penteia o cabelo, escova os dentes, se levante, porque o Senhor não fala com o caído, mas Ele fortalece aquele que quer ouvir a sua palavra. E a Bíblia diz que os sinais acompanharão os que crerem. Nós lemos em Efésios 3:20 que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais. Profeta Isaías capítulo 64:4. Desde a antiguidade não se viu, não se ouviu falar além de ti, além de um Deus que trabalha por aqueles que nele esperam. Deus trabalha por nós. A sua situação é uma, a sua realidade é uma, mas a verdade é: Deus te ama e Ele tem o melhor para você. O que Satanás vai fazer com essa verdade eu não sei, mas eu creio nesta noite de quarta-feira, presencial e online, que nós estamos aqui como provocadores de milagres. Senhor, eu não sei como o Senhor vai fazer, mas eu creio que Tu vais fazer. Lembro que o pastor disse agora há pouco no culto, agora há pouco aqui, antes de passar a palavra, ele disse que quando Abraão subiu o monte Moriá, ele levou todos os apetrechos e o seu filho. E quando o menino pergunta: pai, eu vejo tudo, eu vejo as pedras, eu vejo a lenha, eu vejo o fogo, eu vejo o cutelo, mas eu não vejo o cordeiro. Em uma outra situação, o pastor estava pregando essa palavra, e eu sentada no primeiro banco, como uma terra seca. Vocês estão olhando para uma mulher, que a impressão que eu tenho, que quanto mais eu busco, mais eu preciso buscar. A impressão que eu tenho, que quanto mais eu recebo, mais eu preciso. Eu declaro nesta noite: eu tenho sede, eu tenho fome pela presença de Deus. E eu preciso ter essa sede, eu preciso ter essa fome. E eu estou reunida com o meu povo nesta noite para dizer: além de você ter a sua casa que você mora, além de você ter as suas coisas, suas roupas, sua comida, seu trabalho, você tem uma igreja que te ama, uma igreja que te abraça, uma igreja que está reunida nesta noite para dizer para você: você está passando pelo vale, mas não tem problema. Na medida em que você sobe, na medida em que você dá passos subindo ao monte Moriá para sacrificar o seu menino, do outro lado Deus já mandou um cordeiro amarrado ali. O Senhor já mandou um cordeiro e deixou preparado. Se você não crê nisso, você não pode dizer que Jeová é o Jeová Jireh. Hoje nós sabemos disso. E Abraão estava conhecendo Deus. Abraão sabia que Deus disse para ele que ele ia ser pai. Abraão, ele era um homem idoso, a sua esposa era avançada em dias, ela era estéril, e o Senhor disse que daria filhos, e a Sara riu na tenda. Quando ela riu, o Senhor disse: por que você ri? O seu filho vai ser um menino, e ele vai se chamar Isaac, que significa riso. Às vezes nós pensamos que Deus não está olhando para nós. Onde o Senhor está que não está vendo a minha situação? Onde o Senhor está que não está vendo a minha dor, o meu desespero? Eu estou aqui nesta noite para dizer: o Senhor está aqui. A Bíblia diz aqui, onde nós lemos, que quando Ele terminou de falar com seus discípulos, Ele foi recebido aos céus e sentou à direita de Deus Pai. Mas antes Ele já tinha preparado. Ele disse: eu vou, mas eu não vou deixar vocês órfãos. Eu vou enviar o meu Espírito, o Espírito Santo, que vos convencerá do pecado e do juízo.
Você sabe por que que nós não estamos enlouquecendo? Você sabe por que que nós não estamos batendo a cabeça um no outro? Porque o Espírito de Deus está sobre a terra. O Espírito Santo de Deus, Ele está no controle, no governo de todas as coisas. A Bíblia diz no Salmo que uns confiam em carros, outros confiam em cavalos, mas nós confiamos no Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Então, se Tu és esse Deus, toca a minha vida, muda a minha história, muda o meu estado, em nome de Jesus. Glória bassa, muda a minha história, muda o meu estado, Deus. Muda. Não adianta a gente ficar. Não. Tem horas que você tem que pôr a boca no pó e gritar e chorar. Tem que vomitar todo esse desgosto. Até quando vai carregar mágoa da infância? Até quando vai ficar cocheando na sua mente pensamentos que não são seus? A palavra tem vindo no altar dizendo para nós, e nós temos palavra profética, que toda palavra que vem do altar, ela vai na nossa casa. De repente você diz, não sou eu, pastora, mas é alguém que está lá em casa. Eu estou nesta noite, na dependência total do Espírito Santo, para dizer para você, que Deus não é Deus para cuidar só de você que está aqui. Ele é Deus para cuidar de todos os homens, que buscar a face dEle, que precisar. A igreja está clamando, a igreja está jejuando, a igreja está buscando o sobrenatural. Sorambaça, eu quero milagres, eu preciso de milagres. Vem milagres, vem provedores, vem portas abertas. Glorabás. O dia da nossa prova, ele tem dia para começar e para terminar. E hoje Deus está selando algumas portas aqui. Tem alguns sofrimentos que acabam hoje, em nome de Jesus.
Quando o pastor Jesse Willie percebeu que Satanás estava acusando ele, ele disse assim: chega. Ele pegou o menininho e foi para casa. Quando o menino voltou a ter as convulsões, ele orou pelo menino e o menino ficou sarado. Nós temos que declarar: eu creio no poder da oração. Eu creio no poder do nome de Jesus. Quando eu tiver que me apressar, eu me apressarei e irei. Mas quando eu tiver que me aquietar, eu vou me aquietar e saber que o Senhor é Deus. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que eu penso ou imagino. E o nosso tempo não é o tempo de Deus. Deus não age quando eu quero, mas Ele age quando eu estou pronta para receber. Quando Ele sabe que eu tenho estrutura para receber aquilo que Ele tem preparado para a minha vida. Orabás. E os sinais seguirão os que crerem. Em meu nome, está escrito assim, ó. Você sabe de cor. Aonde está? Aqui, ó. 16, 18. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem coisa mortífera, não lhes fará dano algum. Imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Quem está enfermo? Tem alguém doente no nosso meio. Se você estiver no online enfermo, você entra em contato com os pastores. Eles vão cuidar de você. Se identifique. Não precisa especificar. Só diga: eu estou enfermo e preciso de um milagre. Nós vamos orar. Se aqui na congregação tiver alguém, você se levante. Eu peço aos pastores, homens de Deus e mulheres de Deus, que vocês venham ao altar com coração de pai, de irmão, para abençoar o nosso povo. Os adoradores, vocês podem vir. Venham, meus adoradores. Vamos adorar ao Senhor em espírito e em verdade. Eu quero pedir aos senhores, os pastores chegaram, quero que vocês olhem para mim, com todo respeito ao pastor que está aqui, e a reverência ao Senhor. Eu não quero que vocês alisem ninguém. A Bíblia diz: colocarão as mãos sobre os enfermos e eles ficarão curados. Você vai impor as mãos e vai dizer: receba a cura em nome de Jesus. Os enfermos, saia e venha. Se você diz: pastora, eu não estou, mas eu deixei alguém miseravelmente em casa, enfermo, pode vir e assumir a frente aqui, em nome de Jesus.